Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. Por sugestão do deputado Alan Rick, do Democratas do Acre, foi editada uma portaria interministerial do Ministério da Saúde e Educação que regulamenta a atuação dos médicos brasileiros formados no exterior no programa Mais Médicos. Ao todo, 1.400 brasileiros estão entre os aprovados no último edital e irão trabalhar em diversas cidades do país. Alan Rick é o nosso convidado de hoje e fala sobre as dificuldades enfrentadas por médicos brasileiros formados no exterior. Eu sou Mônica Donato e este é o Palavra Aberta, uma produção da rádio e da TV Câmara. Bem-vindo, deputado. Mônica, um prazer imenso estar aqui com você. Parabéns pelo teu trabalho, cada vez mais reconhecido. Obrigada, deputado. Deputado, cursar medicina no Brasil é caro? É caríssimo. Nós temos hoje no Brasil, com o aumento da oferta de cursos de medicina, uma maior quantidade de vagas, mas não o suficiente para atender essa demanda de milhares de famílias de brasileiros que sonham em ter seus filhos formados em medicina. Vou te citar o caso do Acre. Até 2002, nós não tínhamos sequer um curso de medicina lá no meu estado. Então, o que esses jovens faziam? O que essas famílias faziam? Aqueles mais abastados enviavam esses filhos para estudar medicina no centro-sul do país, numa operação muito cara. As famílias de classe média mais baixa, mandavam seus filhos para a Bolívia, para o Peru, para estudarem medicina ali próximo, porque é fronteira com o Acre. Então, nós temos hoje no nosso estado uma média de 4.000 acreanos que são formados ou estão se formando em medicina no exterior, já atuando ou em atuação. Muitos deles já fizeram revalida, estão atuando. O diretor do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco, ele é um médico formado na Bolívia, para você ter ideia. E segundo informações dele, 90% do seu corpo clínico é de médicos formados no exterior, notadamente na Bolívia. Então, é muito caro fazer medicina no Brasil e resta a essas famílias a oportunidade de buscar, por exemplo, no Paraná, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, buscar ali os países vizinhos, a Argentina, o Paraguai, o Uruguai, para que seus filhos possam fazer medicina, porque muitas vezes não conseguem entrar numa universidade brasileira. E aí, uma vez formados, eles tentam entrar no programa Mais Médicos, mas eles não são enquadrados como brasileiros, e sim como estrangeiros? É isso que Era uma regra que existia, Mônica. Você tocou num ponto crucial. Até o ano passado, existia uma regra na Lei 2.871 de 2013, que instituiu Mais Médicos, que estabelecia que o Brasil não poderia contratar médicos de países com relação médico-habitante inferior a 1,8 médicos por 1.000 habitantes. Excelente regra. Eu não vou debater com ela, concordo com ela. Porque se não tem médico para atender o próprio país, você não pode exportar. Eu não posso trazer médico de um país com relação inferior à do Brasil. Mas eu não posso aplicar essa regra ao brasileiro formado no exterior. O brasileiro formado no exterior, ele não é nacional do país vizinho. Então, quando esse médico volta para o Brasil, ele pode ser contratado pelo Mais Médicos. A minha emenda, que foi adotada na portaria interministerial que você citou, a 1708 de 23 de setembro do ano passado, ela estabelece exatamente a regulamentação desta regra, que não pode ser aplicada ao médico brasileiro formado no exterior. São filhos do Brasil, são milhares de brasileiros que foram buscar num outro país, tendo que aprender outra língua, a oportunidade de se formar em medicina e de trabalhar no programa Mais Médicos. Note, todos eles têm interesse e vão fazer o revalida. Todos eles querem trabalhar legalmente, todos eles querem ter seu CRM. E o Mais Médicos é a porta de entrada para isso, porque é um programa de tempo, é um programa temporário, com duração de 3 anos, e que abre uma porta de trabalho para esses médicos formados no exterior. O senhor apresentou essa sugestão à MP 723, que prorrogava o programa Mais Médicos. E aí o senhor pedia que, além de prorrogar, abrisse essa exceção para que os brasileiros fossem tratados só como brasileiros. Exatamente, Mônica. Quando nós apresentamos a nossa emenda na Comissão Especial Mista, Câmara e Senado, da medida provisória 723, foi exatamente para isso. Primeiro, para prorrogar o programa, que ele é fundamental para o Brasil. O Mais Médicos atende 63 milhões de brasileiros em mais de 4.000 municípios. Atende os municípios mais carentes. É uma mão na roda para o prefeito. Por quê? Prefeito com o município quebrado, sem condições,
o programa paga a bolsa, paga o salário do médico. Então, para os municípios mais carentes, no Acre, por exemplo, meu estado, nós temos municípios que são chamados isolados, onde só se chega de barco, com vários dias de viagem, ou de avião pequeno, naquelas pistas bastante, inclusive, inseguras do interior. Então, esses médicos vão para o interior, eles vão trabalhar, vão prestar o seu serviço no interior do Brasil. E, notadamente, são aqueles que estão mais dispostos a isso. Por isso que é importante a gente poder dar condições a esse médico formado no exterior a trabalhar no Brasil, trabalhar no programa Mais Médicos. Essa emenda foi para a medida provisória 723, foi aprovada na comissão, mas por uma manobra no plenário foi apresentado o texto original e o texto com a minha emenda não foi apresentado. Mas conversando com o ministro, ele colocou na portaria 1708 a nossa emenda e que regulamentou a entrada dos nossos médicos formados no exterior. Como era a questão do repasse desse dinheiro para Cuba? Pois é, esse é um dos médicos cubanos. Olha, o médico cubano é um excelente médico, né? Ele vem também e não faz o revalida. No Mais Médicos não é obrigatório a realização do revalida para trabalhar no programa, até porque é um contrato temporário de 3 anos. E é uma das regras do programa, até porque é um médico da atenção básica. Então, veja, esse médico cubano, ele ficava com 20%, 30% do salário e o restante era enviado a Cuba. O povo brasileiro não aceitava isso. Nós estávamos enviando a Cuba dinheiro do Brasil. Com que objetivo? Ora, isso é muito estranho. Então, foi uma das questões que nós pontuamos no debate da medida provisória e também com o debate com a sociedade. Se nós temos médicos brasileiros querendo trabalhar no programa, o médico brasileiro formado no Brasil, que muitas vezes não preenche as vagas dos editais, qual é a segunda prioridade? Na própria lei do Mais Médicos, é a contratação do médico brasileiro formado no exterior. Então, que esse médico seja priorizado. E só depois, se ele não preencher as vagas, que com certeza todas as vagas serão preenchidas por esses médicos, abre-se então a oportunidade para o intercambista estrangeiro. É melhor que esse dinheiro fique aqui, e né? fique Sobretudo no Brasil, nesse momento de crise. O dinheiro fica no Brasil e a gente dê chance para o brasileiro. Interessante. Ô, deputado, essa questão da reserva de vagas nos editais, que o senhor também defendeu nas audiências públicas. Defendemos exatamente que cada vez mais, quando se forem abertas as vagas para os editais, se priorize a contratação do médico brasileiro, o que nós falávamos ainda há pouco. O brasileiro formado no Brasil, muitas vezes, não quer trabalhar no Mais Médicos. Por quê? Porque ele vai lá para o interior do Brasil, vai lá para municípios muito pobres, muito carentes, que não têm uma qualidade de vida que ele almeja. Então, o que acontece? Ele não preenche essas vagas, o médico brasileiro CRM Brasil. Imediatamente, essas vagas têm que ser preenchidas por médicos brasileiros formados no exterior. Por isso que nós defendemos que essas vagas sejam realmente voltadas para esses médicos, porque são eles que vão lá para o interiorzão trabalhar, são eles que vão dar a sua contribuição para os municípios que mais precisam. Então, eu defendo que nós temos cada vez mais espaço para esse médico formado no exterior. Por quê? Porque é um brasileiro. Ele já passou por uma grande dificuldade, que foi ter que aprender uma nova língua, viver num país de outros costumes, longe da família, longe dos amigos, tendo que se desdobrar muitas vezes. Olha, tem médicos lá do meu estado do Acre, que muitos fazem pão, fazem bolo para vender na porta da universidade, para ajudar a custear a sua despesa de alimentação e hospedagem lá na Bolívia, por exemplo. E muitos outros brasileiros no Paraguai, na Argentina, no Equador, no Uruguai, fazem isso. Por quê? Porque vão custear seus estudos, a sua alimentação, a sua hospedagem nesses países vizinhos. Então, nada mais justo do que o Brasil abrir as portas do programa para esses médicos que tanto lutaram para trabalhar no Brasil. E essas regras já estão valendo agora no último edital? Exatamente. O último edital foi uma grande vitória. O Acre foi beneficiado diretamente? Olha, eu fiquei muito feliz. Foram 1.400 médicos brasileiros que entraram. Do meu estado, eu fiquei muito feliz. 68 médicos entraram. Médicos de todo o Brasil, do Paraná, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Nordeste brasileiro. Médicos brasileiros formados no exterior de todo o Brasil entraram e eu fiquei muito feliz com isso. Tem outra coisa. Nós estamos lutando, Mônica, para que o Revalida seja realizado 2 vezes por ano. Não é justo que, por exemplo, para o advogado que vai tirar a sua carteira da OAB, ele tem a oportunidade de fazer 3, 4 provas por ano. E o médico formado no exterior só faça uma prova do Revalida. Nada mais justo que ele tenha 2 oportunidades por ano, porque se ele não passa naquela, ele pode estudar para 6 meses depois fazer uma nova prova. E não ficar um ano inteiro parado e ter que fazer complementação, muitas vezes, distante do seu domicílio. Então, eu penso que o Revalida também 2 vezes por ano é mais uma grande vitória.
Deputado, muito obrigada pela sua participação. Boa sorte aí na questão do Revalida e volte sempre à Palavra Aberta. Eu que te agradeço, Mônica. Sucesso para você. Obrigada. Eu conversei com o deputado Alan Rick, do Democratas do Acre, sobre a portaria interministerial que beneficia brasileiros formados no exterior no programa Mais Médicos. Se você quiser assistir essa ou outras edições do programa, é só acessar câmara.leg.br/Palavra Aberta. Até mais.